É o tema instigante e intrigante. Dinheiro materializa. Nós vamos hoje dar uma martelada aí nessa fortaleza da mente de vocês. O Espírito do Senhor vai dar umas marteladas para quebrar algumas coisas, porque é interessante como o povo quer dinheiro, pede dinheiro para Deus, mas não quer que se fale de dinheiro na igreja. Bem contraditório, não é mesmo? Mas isso é por quê, pastor? Porque existe uma fortaleza na nossa mente. E essa fortaleza que existe, ela vem também dessa escassez que nós fomos gerados. Porque a nossa família, que não conheceu a Deus, a maioria de nós não nasceu em berço evangélico, nossos pais não foram cristãos, então eles não conheceram a graça do Senhor, que se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Como nós não nascemos nessas águas do conhecimento da graça do Senhor que enriquece, nós acreditamos numa escassez. E essa escassez é que não nos permite ter liberdade financeira. Porque a escassez, ela é fruto da idolatria. Toda a escassez é fruto da idolatria. Nós a conhecemos porque nascemos na idolatria. E nós precisamos conhecer sobre essa força espiritual chamada dinheiro, para nós sabermos lidar com ela a partir da orientação bíblica. E Deus é maravilhoso nisso, porque o Senhor despertou o espírito dos pastores da igreja para terem revelação sobre os tesouros no céu e para ensinar o povo de Deus a lidar de maneira sábia, prudente, com esta força espiritual chamada dinheiro. Veja que o dinheiro físico está desaparecendo, ele está tomando a forma característica dele, de não existir fisicamente, porque dinheiro é uma força, e é uma força muito poderosa. Quando tem muito, a alma humana degenera, e a pessoa se permite, e se permite tanto que se perde, como se perdeu o sábio Salomão. Na falta dele, os casamentos começam a entrar em crise. E quantas separações acontecem pela falta do dinheiro? Então vejam que esta força espiritual, ela é muito poderosa. E nós precisamos ter domínio sobre ela. Porque o dinheiro tem dominado, governado a raça humana. E nós precisamos despertar, e por isso o Senhor trouxe para nós esta série, para nós conhecermos e termos governo, assumirmos o governo sobre esta força espiritual. E o Senhor Jesus vem e nos ensina sobre isto. Ele é maravilhoso. Amém. Eu dou muitas graças a Deus pelo que nós temos aprendido nesta série. Eu quero começar orando com você, porque quando nós começarmos aqui nos textos bíblicos, nós vamos com profundidade. Vamos orar ao Senhor, amém? Coloque seu coração à disposição do Espírito de Deus para que Ele traga a revelação que você necessita, para você ter uma vida ampla suficiência na riqueza de Deus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua benevolência, e queremos agradecer o Teu santo nome, Pai, pela Tua palavra, pela revelação, pelo despertar que o Espírito Santo vem sobre nós, Pai, despertando o nosso espírito, trazendo esclarecimento, revelação das Escrituras, porque ela revela sobre Cristo Jesus, o Senhor. E nós pedimos, Pai,
Que o Senhor venha trazer toda a revelação para que teus filhos compreendam a força e o poder dessa energia que se chama dinheiro, para nós dominarmos, governarmos e não sermos jamais dominados e nem governados por esta força. Senhor, que toda fortaleza na mente de escassez, de falta, de miséria, venha nesta manhã ser quebrada, arruinada, e o teu povo possa ter a plena revelação de que estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus o Senhor, e no Senhor há abundância e plenitude. Aquele que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, glória a Jesus. Minha amada igreja, povo santo do Senhor, aqueles que são predestinados desde antes da fundação do mundo para pertencerem ao único e soberano Deus. Amém? Amém. Nós vamos ver em Mateus 6 três coisas que o Senhor Jesus começa falando que materializa, ou seja, são coisas que, se nós utilizarmos, traz à luz da existência aquilo que não existe. E a primeira coisa que Jesus fala no início deste capítulo de Mateus 6 é sobre dinheiro. Então ele diz: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. O 4, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Segunda coisa que Jesus fala, oração. Vamos para Mateus 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, Jesus começa a ensinar a oração, que é um modelo para nós, que é a oração do Pai Nosso. Ele vai explicando várias coisas. E quando ele chega no versículo 17, ele vai falar sobre o jejum. E ele diz no verso 17 e 18: ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave no rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, a primeira coisa que Jesus fala é sobre dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é o que nos prende, o que nos liga a esse plano físico. É o dinheiro. Das três coisas que ele falou, o que nos prende nesse plano físico é o dinheiro. E Jesus, ele fala, nos dando orientação, que dinheiro, jejum, que oração, ele dá uma mesma orientação dizendo: não faça essas coisas para se mostrar. Não faça essas coisas com o intuito de que as pessoas vejam o que você está fazendo. A orientação de jejum, de dinheiro, de oração, materializa as coisas. E Jesus fala para nós sobre a primeira coisa, que é o dinheiro. E nós vamos ficar hoje estudando sobre esta força espiritual que materializa coisas. Veja como ele é tão importante, que no livro que dizem os historiadores, pesquisadores, que é o primeiro patriarca da Bíblia, que é o primeiro livro, é o livro de Jó, do capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 3, que começa dizendo no verso 1: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era ele homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E no verso 3 ele começa dizendo: e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentas, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos que não faz muito sentido. Quando nós vamos falar sobre uma pessoa, apresentar o dinheiro dela, os bens dela, como fazendo parte do currículo. Como, por exemplo, se eu fosse apresentar o pastor Jesus para as pessoas do meu trabalho. E aí eu ia dizer: olha, esse aqui é meu marido, ele é um servidor público, ele ganha X, ele tem uma casa, ele tem um veículo, né? Que fica estranho isso. Para o mundo caído, sim. Para o mundo espiritual faz todo um sentido.
e que isso é muito importante, porque quando os filhos de Deus, diz a Bíblia, que foram para uma reunião no céu com o Pai, e chegou lá também o anjo caído, Satanás também foi no meio deles, e diz o versículo 8: então disse o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E então Satanás retruca. Ele diz: será que Jó não tem razão para te temer a Deus? Respondeu Satanás. E aqui ele vai dizer o porquê que na concepção dele Jó temia a Deus, Jó era íntegro. Ele diz no verso 10: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Satanás não disse fere tudo que ele é, mas ele disse fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás fala da dignidade de Jó, de que ele era temente a Deus, de que ele se desviava do mal. Não. Mas ele fala dos bens dele. Por quê? Imagina você tendo ampla suficiência, liberdade financeira para custear o reino de Deus. Aí sim você se torna um perigo. Se você só é íntegro, se desvia do mal, isso é maravilhoso para o mundo espiritual. Muito poderoso. Mas mete medo mesmo no diabo é quando você é espiritual ao ponto de custear o reino de Deus, de manter a obra do Senhor, de fazer a palavra de Deus fluir através de projetos sociais, por exemplo, e de tantos outros projetos que podem ser feitos por meio da igreja. A igreja da minha amiga Letícia, eles têm projetos maravilhosos. Um deles é que um grupo de irmãos pegam uma embarcação e vão aí para o interior, para esse povo ribeirinho, levar cestas básicas, como roupa também, calçado. Vejam o poder de uma igreja que tem recurso financeiro. Aí eles levam a palavra, eles levam Jesus, mas eles também levam o poder que pode resgatar e dar dignidade para o ser humano. Então isto daqui é que é espiritual e que preocupa Satanás. Ele não se preocupa com a nossa boa conduta, queridos. Nossa boa conduta não diz nada para ele, diz muito para Deus. Para ele, nada. Para ele não diz nada. E nós precisamos sair dessa escassez. Escassez é uma coisa que não existe, é uma fortaleza na mente. Não existe escassez, existe uma fortaleza na mente. Todo fruto de escassez significa que o coração está no lugar errado. E é muito fácil de nós sabermos isto. Aquilo que você pensa, você dorme e acorda pensando. Uma das coisas que quando falta o dinheiro, as pessoas não dormem. Elas ficam estressadas, irritadas, elas gritam, brigam. E briga até com Deus e amaldiçoa a Deus. Tem gente rindo aí porque tocou na ferida, né? Não na sua propriamente, mas de alguém que você conhece. Não é mesmo? E talvez você me perguntasse: pastora, como é que eu faço então para sair dessa escassez? Como é que eu faço para destruir essa fortaleza? Já sei, vou ficar repreendendo em nome de Jesus, fortaleza. Deixa eu te dar uma notícia ruim. Não sai.
Não vai sair. Não se vence escassez com fala. Orando, profetizando, declarando, sai em nome de Jesus, demônio, capeta da escassez. Não vai sair. Vencemos a escassez com a escolha de obedecer a palavra de Deus, com ações e com constância. Porque não adianta nós começarmos, mas no meio do caminho, quando a prova chegar, parar. Comecei a dizimar, estou há 3, 4 meses dizimando, chegou a crise financeira, Senhor, tu sabe, tu entende, não vai dar. É a prova para você sair da escassez. Aí os crentes que não sabem disso, que são ignorantes, primeira coisa que faz, parou. E aí, aquela fortaleza que com um ano ia cair, ia desmoronar por completo, porque ela vai caindo aos pedaços, não desmorona de uma vez só. Precisa de pelo menos um ano de sequência na fidelidade do dízimo. Já pegamos isso na mensagem passada. E aí toda vez que quebrou, cresceu a fortaleza. Quebrou, cresceu a fortaleza. Dinheiro materializa. Significa que eu tenho que dar oferta, dízimo, votos, esmola, honra. Não está desassociado a honra do dinheiro. Por isso o Senhor fala, Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Por que o Senhor está dizendo que é para honrar Ele com dinheiro, com primícia, para honrar com bens? O pastor pregou aqui que nós honramos muito Deus com nossos bens. Já fizemos muito isso, de entregar veículo, de entregar objetos de dentro da casa para suprir a necessidade na obra. Já fizemos muito isso. Por que o Senhor diz que é para fazer isso? Provérbios 8:18, ele diz riquezas e honra. Riquezas no plural. Riquezas, toda sorte de riquezas e honra. Dinheiro e honra andam junto. Riqueza, honra tem que andar junto. Estão comigo. Bens duráveis, não passageiros. Não só aquilo que a prata, que a ferrugem corrói. Não é aquilo que o maligno rouba. Bens duráveis. Veja que ele diferencia aqui as coisas. Ele fala de riquezas, fala de honra, fala de bens duráveis e fala de justiça. Então esse código restaura a vida financeira e o relacionamento com Deus. Que código, pastora? Dar dinheiro para ter dinheiro. Não sai na fala, não sai na oração, sai no agir, no fazer. Vai desmoronando a fortaleza da escassez de dentro. Então nós vamos ver alguns exemplos para fundamentar isso que eu estou lhe falando. Vamos em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 9, aonde diz a palavra: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Sarepta significa casa do fundidor, lugar de moldar as coisas. O profeta foi mandado por Deus num lugar que ele ia moldar uma coisa muito importante, porque havia uma escassez em consequência da idolatria daquele povo. Então a primícia daquele lugar era uma viúva. A primícia da terra era uma viúva. E essa filha da terra tinha que agir. Então ele diz no verso 10, então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Só que na sua profunda escassez, ela responde no verso 12:
Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê aqui. Ela mostra para ele: aparei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. No verso 13, Elias lhe disse: não temas, porque Deus insiste conosco. Glória a Deus. Glórias a Deus mesmo, meu amado, que Deus insiste conosco. Aleluia. Porque os nossos nãos para Deus são muitos, são todos os dias. Não para a palavra, não para a obediência, não para o se mover em fé, não para os preceitos de Deus. Porque nós não acreditamos que se nós seguirmos a Bíblia vai dar certo. Porque fortaleza na mente. E Deus insiste e Ele continua: faz o que disseste. Não estou dizendo que você não faça a comida para você e para o seu filho, mas primeiro faz dele para mim um bolo. Primeiro Deus, mas primeiro tenha a ação de fé, mas primeiro honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, mas primeiro o dízimo, primeiro é o reino de Deus. Primeiro faz a tua ação de fé. E ele diz: depois falarás para ti mesmo e para o teu filho, no verso 14, porque assim diz o Senhor. E ele precisou liberar uma palavra. É o que nós fazemos. Eu sempre digo aos irmãos: envie o extrato da sua transferência de dízimo, o seu comprovante, para que eu possa liberar uma palavra. E quando você receber aquela palavra, registra aquela palavra, copia no seu livro de oração e diga: essa foi a bênção que Deus liberou na minha vida por meio dos profetas. O Senhor disse: crede nos profetas e prosperareis. Se você não crê na palavra que o profeta está liberando sobre a sua vida, não acontece, amado. Então recebe aquela palavra, é a profecia daquele mês. Então ele libera, ele diz assim: diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Porque Ele vai fazer essa escassez. O Senhor está te suprindo nesse tempo que você está semeando e sendo provado, mas Ele vai fazer chover a bênção. Vai sair desse estágio. No verso 15 diz: foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e sua casa muitos dias. Porque aqui já não era mais ela e o filho, já era ela e a sua casa. Por quê? Porque ela foi chamar a família. Glória a Deus. Existia uma seca, queridos. Não se podia plantar, não tinha o que colher. Era miséria para todos os lados. Que eu tenho certeza no meu coração que essa mulher foi buscar a família dela para comer junto com ela, porque foi liberada uma palavra sobre a ação dela de fazer. Elias teve que ensinar essa mulher a ser espiritual, porque sem a chave dar, sem dar, não haveria a quebra da maldição, a mudança do destino que nós tanto queremos na nossa vida. No reino, a provisão não segue constância. Não, as circunstâncias é de miséria, então vamos nos submeter a isso. Não, o reino de Deus, ele segue o padrão da obediência da palavra. Se obedeceu, não tem como dar errado. Quem dá, recebe. Só quem dá, recebe. Dá e dá-se cruzar, disse Jesus. Agora nós vamos ver um pouquinho da história aqui de Abraão. Depois da morte da sua amada esposa, o Isaac entrou em depressão, foi para a tenda, dizem os historiadores.
Isso não está na Bíblia. E Abraão, pai amoroso, mandou o servo dele ir na parentela buscar a esposa para Isaac. E o servo dele também era espiritual. Que lindo, né? A pessoa trabalhar só com pessoas espirituais à volta dele. E este servo que foi atrás dessa moça para casar com Isaac fez esta oração. Em casa você lê toda a oração e toda a história, que é maravilhoso. Gênesis 24:14 diz, ele orando ao Senhor, ele diz: dai-me, pois, que a moça que eu disser, inclina um cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Bebe, mas eu também vou dar um pouco a mais, não só o que você está pedindo, mas também para os teus camelos. Veja, generosidade, não só o que ele pediu, um pouco mais. Seja que designar-te para teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Esse Senhor de letra maiúscula está se referindo a Isaque. Se ela não tivesse o que oferecer, nós sabemos que foi a Raquel que chegou lá, né? Se ela não tivesse o que oferecer, não ia poder cumprir propósito. Entendem, amados? As pessoas que vivem pela alma querem as coisas para si, para o seu bel prazer. As pessoas que vivem pelo Espírito são as que realizam o propósito do Senhor. São os que realizam o propósito do Pai. Então, se você não tem o que dar, porque você está desempregado, dá o que você tem para dar. Dá o que você pode dar. E veja no verso 15: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Então vejam, ele considerava, ele ainda não tinha dito em nome de Jesus amém, ou seja, ele não tinha finalizado a oração quando já chega Rebeca. Eu falei Raquel, agora eu não confundi as patriarcas. A Rebeca. E quando a Rebeca chega, materializa a oração dele. Porque Deus tem pressa, amados. Quando o nosso coração alinhar com as coisas espirituais, materializa na hora aquilo que você quer. Na hora que o pedido materializa. A demora de materializar algo na nossa vida é que o nosso coração não alinhou aquilo que Deus quer. É alinhar e acontecer. Glória a Deus. No verso 22 diz: tendo os cabelos acabado de beber, porque ela fez exatamente como na oração ele pediu e ele observava. Tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. E aí então ele vai dando um monte de presente para ela, chega na casa do pai, dá mais um monte de presente, porque os espirituais têm a mão mais aberta. Os espirituais dão mais, porque sabem da força que o dinheiro tem de materializar as coisas. Quando você dá, nessa época, eles não lidavam ainda com dinheiro. Então, toda a riqueza deles, toda a riqueza desse povo era contada por prata, por ouro, por pedras preciosas, por vestuários dispendiosos, como diz a Bíblia, pelas terras que eles possuíam, pela plantação, pelo gado. Era assim que se media o quão rico era uma pessoa. Vamos à história agora da rainha de Sabá e Salomão, em 1 de Reis 10, verso 1, 2, e o Isaac casou com a Rebeca e viveram felizes para sempre. Vamos agora para a história da viúva da rainha de Sabá. 1 de Reis 10, verso 1 e 2 diz: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Preste atenção nos códigos da Bíblia. Ela ouviu a fama de Salomão com respeito à riqueza que ele tinha? Ao nome do Senhor. Veio prová-lo com perguntas difíceis. Querido, tudo que você tem e tudo que você é para deixar o nome de Deus famoso.
É para deixar o nome de Deus conhecido. É para fazer o nome de Deus ser glorificado. Que isso entre no teu coração nesta manhã. Não é para o meu bel prazer. A gente desfruta, claro. Salomão, ele foi muito extravagante, que até os talheres, onde ele tomava o vinho dele, era tudo de ouro. Era muita extravagância da riqueza desse homem. Só que era para o nome de Deus ser engrandecido. E dos lugares mais longínquos do mundo da época, o povo ia ouvir a sabedoria dele, inclusive esta rainha. Verso 2 diz que chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente, ou seja, ela fez muitas perguntas para ele. E no verso 13 diz: o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Ou seja, ela trouxe presente para ele. Ele abriu o tesouro dele e disse: escolhe o que você quiser, afora tudo que deu por sua generosidade. Além dele ter dado generosamente muitas coisas para ela, ele abre o tesouro e diz: tudo o que você deseja, peça que eu vou lhe dar. Porque Salomão deu mais do que ele recebeu, pastora? Porque quem paga tem governo. Manda quem paga, obedece quem recebe. Aquela mulher não poderia ter dado mais para ele, porque Salomão entendia das coisas espirituais. Vou dar um exemplo bem simples para você, do simples entender o macro. Eu convido a irmã Mirma para comer uma pizza depois do culto de domingo. Quem vai pagar a pizza? Sou eu, porque eu convidei. Quem é que vai escolher o que vai comer? Sou eu, porque sou eu que estou pagando. Quem paga, manda. Eu poderia mandar, escolha. Entende? Quem paga, manda. Você tem que escolher, mandaria. Você pode escolher. Entendeu? Quem paga, querido, manda. É por isso que nós precisamos sair dessa escassez do querer. Benefício. Você está assinando um atestado de miséria. Você está declarando no mundo dos homens que você é um miserável. Por isso nós não podemos. Isso é mais uma armadilha, entenda. É mais uma armadilha do inferno, que as pessoas não entendem. Não perca nada que você tem que até declarar um atestado de necessitado, porque você é filho de Deus. Glória a Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Como é que você vai aceitar no mundo caído assinar um atestado de necessitado? Só que, por causa da fortaleza, pega tudo que é de graça. Ah, é de graça, eu vou, porque é de graça. Não pegue. É uma artimanha do inferno para te manter na pobreza. Vá para a palavra. Vá aprender com Deus a se mover nesse espírito de filiação, queridos. Esse que aconteceu com Davi. O homem queria dar, ele disse: não, quero pagar. O homem queria dar, bem lembrado, obrigado, para Davi. Faz o teu sacrifício, eu estou dando. Davi, não. Eu não vou dar para o meu Senhor que não me custe nada. Tem que custar, mano. Tem que custar. Calcula-se que se Abraão fosse ofertar nos dias de hoje,
Salomão fosse ofertar nos dias de hoje, calcula-se que o que ele ofertou da época, que os homens calcularam mais ou menos, que não dá para ter um número exato, calcula-se que Salomão ofereceu a Deus cerca de 1,19 a 1,44 bilhões de dólares. É muito, né? Ele deu. Imagina o que ele tinha. Quem dá mais, tem mais. Glória a Deus. Eu sei, amado, é muito difícil da gente sair desse lugar. Porque a escassez, ela está gritando as gerações dentro de nós. Nós temos esse DNA dentro de nós da miséria. Os nossos ancestrais passaram fome. O nosso país é um país de fome, de miséria, sendo rico. Entende que é um espírito de escassez, o que é uma fortaleza de escassez na mente da pessoa. Ela acredita que ela não é capaz. Ela acredita que é impossível ser rica. Ela acredita. Quando o pastor estava pregando na quinta-feira, quando ele citou aqui a parábola dos talentos, aí eu tive uma revelação da palavra. Eu vi logo aqui, contei para vocês, né? E aí eu disse assim: Senhor, eu vou botar na minha pregação, porque é show essa palavra. Parábola dos talentos. Talentos na Bíblia é dinheiro. Se você colocar lá no Google, talentos na Bíblia, aí ele vai te dizer que era um nome de um dinheiro da época. Na época de Jesus já tinha dinheiro, tá? Então diz Mateus 25, do verso 20: Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Então Jesus, ele entrega, os irmãos conhecem a parábola, que para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1 talento, 1 dinheiro. E esse que recebeu os 5 dinheiros foi o primeiro de quem Jesus veio prestar conta. E ele entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Está aqui. E aí ele vai lá com o que ganhou 2, e ele entrega mais 2. Quando ele chega lá naquele que tinha 1, é pouco demais isso aqui. É pouco demais, eu vou enterrar. Eu vou fazer igual a viúva antes do profeta chegar lá. Eu vou fazer a comidinha, vou comer, vou morrer, porque essa miséria só dá para isso mesmo. E aí então o Senhor disse: tira desse servo mau e negligente, desse infiel. E aqui vem a revelação. Do verso 28, eu coloquei os 2 juntos aqui, só para você poder, em casa, você ler toda a parábola. Dai-lhe, pois, o talento, tirai-lhe, pois, o talento, o dinheiro, e dai ao que tem 10. Mas ele não entregou 5. Como é que agora ele tem 10? E os 10 era dele. Porque você dá o que você entrega. Nós só temos aquilo que nós damos, amado. É por isso que nós temos que dar muito. Porque ele entregou, está aqui, toma, Senhor, entregou os 5. E se eu tenho 10 e entrego 5, eu fico com 5. Só que Jesus disse: dá porque tem 10. Porque nós temos aquilo que nós entregamos. O que retém, disse o sábio Salomão em Provérbio, o que retém além do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então era para entregar, mas aí eu retiro, perdeu. Porque ele pegou os 5, trabalhou, dobrou de tamanho, entregou para o Senhor. Aí agora o Senhor disse: agora tu fica com ele, ainda vou te dar mais ainda, porque eu vou fazer a transferência agora, do infiel para ti. É isso que é transferência de riqueza. É Deus tira do infiel
e dá para o fiel. É isso que o Senhor faz. E esse infiel pode ser o crente. Deus tira do ímpio, tem o texto bíblico, Deus tira do ímpio e dá para o justo, mas Deus também está mostrando que Ele pode também tirar do crente infiel e dar para o fiel. Transferência de riqueza. Em Marcos capítulo 12, versículo 41, isso aqui é bem legal. Diz que, assentado diante do gasofilácio, amado Jesus, se Jesus entra aqui, ele poderia sentar em qualquer lugar daqui, mas ele preferiu aquela cadeira que o pastor colocou bem aqui, para ficar diante do gasofilácio. É isso que o texto está dizendo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como a forma, com que coração o povo lançava ali o dinheiro. Isso daqui é mais... Por que eu acho isso daqui legal? Porque você está sentindo aí a fortaleza desmoronando na cabeça, a fortaleza da escassez, a fortaleza da mentira de que dinheiro não tem que ser tratado nos púlpitos das igrejas, justamente para o povo não saber e continuar pedinte, e continuar na miséria, e continuar retendo para pura perda. Então Jesus, ele vem e mostra da importância. Ele sentou diante do gasofilácio, ele observava como era que o povo lançava o dinheiro, e diz: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante, é outro valor de dinheiro. Digamos que ela colocou 2 moedas de 50 centavos, equivalente a R$1. Verso 23, chamando os seus discípulos, que Jesus disse: isso aqui é legal, peraí. Deixa eu dar um ensinamento para vocês aqui, meus discípulos. Aí Jesus chamou todos nós hoje aqui nessa manhã e disse assim: venham aqui, meus discípulos, porque eu tenho algo muito importante para tratar sobre dinheiro com vocês. E disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu, diga comigo, deu tudo. Ela deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Daqui os pregadores utilizam para dizer: Deus se agrada das moedinhas, Deus se agrada do pobrezinho que dá pouquinho, enquanto que na verdade Jesus se agradou de quem deu tudo. Ele fez aqui dizendo para os seus discípulos que eles ofertavam dos que lhe sobrava. Era muito que eles colocavam lá, mas para eles era troco. Entende? No sentido do valor monetário desse mundo, o que os homens colocavam lá era muito em relação ao que ela colocou. Porém, para eles aquilo era troco. Imagina você chegando num domingo com R$1.000 sendo troco para você. Era assim que eram aqueles homens. Jesus se agradou não de quem deu o que sobrava, ele se agradou do que deu tudo. Eu estou dizendo que é para você dar tudo? Não. Eu estou quebrando fortalezas da mente. O Espírito de Deus está martelando com esses versículos na tua mente para desconstruir a mentira de Satanás. Porque ele vem com engano, ele vem com mentiras para sustentar a pobreza do povo.
E se a gente acredita nisso, ficamos na miséria. Igualzinho o nosso país, rico miserável. E é assim que o diabo quer. Por filiação, ricos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Na prática, não tem o que comer. Não tem isso. Não dá para colaborar. Não posso fazer aquilo. Não posso casar porque eu não tenho dinheiro. Não posso casar porque eu não tenho onde morar. É mesmo? É bastardo, então. Ainda não foi revelado que em Cristo nós somos filhos e herdeiros. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 8, já estamos encerrando. Diz que certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Quando a gente lê uma pessoa rica, assim a gente imagina, não precisa de nada, não é verdade? Não precisa de nada, tem tudo, porque é rico. Só que existem riquezas que o dinheiro não compra. E esta mulher precisava de uma riqueza que todo o dinheiro dela não poderia jamais comprar. E diz a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Verso 9. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Verso 10. Façamos-lhe em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha, amados, eu quero fazer abrir um parêntese aqui, porque um homem ele tem que ser muito validado pela sua esposa para não ter o ciúme. Porque era um homem. E ela disse: eu vejo que esse é um santo homem de Deus. Ela tomou a frente do marido, foi construir e chamou o pedreiro para ir fazer o quarto? Não, ela foi conversar com o cabeça, com o sacerdote. Isso é um código para as esposas que querem ser cabeça. Não funciona, queridos. Por isso que eu achei maravilhoso e lindo o casamento da pastora Jenny. A gente segurou o choro a cerimônia toda, porque dentro do portal do Pentecoste, onde nasce a igreja, onde o Espírito é liberado, Deus consagrando essa igreja, porque o apóstolo Paulo ele diz que os casamentos ancoram o relacionamento de Cristo com a igreja. Foi profético para nós. Só os espirituais conseguem ver o que acontece no mundo espiritual. Foi profético para nós. Deus ancorando. Isso é maravilhoso, queridos. E no versículo 14, quando ela deu tudo aquilo e o profeta desfruta da bênção que ela deu para a vida dele, ele vai e diz: então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Existem coisas que são grandes demais para a gente conseguir só dando pão. Traduzindo, só dando a oferta do pão, as moedinhas. Existem coisas que são muito grandes, que é preciso voto, amados, para destravar. Meu conselho: vai dando as moedinhas e vai juntando as graúdas, porque vai chegar uma hora que você vai ter que investir pesado. Vai ter uma hora que você vai ter que fazer. Eu fiz um voto com o Senhor e vou cumpri-lo no dia do meu aniversário. Vai juntando para você investir pesado, porque existem coisas que não é liberado simples e nem fácil. Nós precisamos investir pesado para poder materializar. Esta mulher estava agindo na vida do profeta de acordo com a palavra de 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 11, que diz: se nós
vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? O apóstolo está perguntando: eu que semeio das coisas espirituais, não posso colher as primícias de vocês? Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Os bens materiais. Ela deu um material, uma casa, uma coisa definitiva. Ela recebeu do profeta um filho, um bem eterno. Porque espiritual são os que dão mais. Sempre existe uma troca nas nossas relações. E aqui vai um alerta do Espírito. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com essa troca. Muito cuidado. Quero ler para vocês 2 de Reis, capítulo 5, versículo 1. Conta a história de Naamã, dizendo que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, diante do rei da Síria, e de muito conceito, porque por ele o Senhor, o Todo-Poderoso, dera vitória à Síria, porque ele era herói de guerra, porém leproso. Um herói de guerra. Qualquer dia desse vou trazer, porque eu já senti vontade, mas o Espírito ainda não deixou de trazer para vocês as armaduras. Tem a de Deus e tem a do leproso. Uma mensagem maravilhosa. Ela está aqui, martelando. Uma hora o Senhor libera. Ele tinha na casa dele uma moça cativa. Uma menina, diz a Bíblia, menina. Então a gente pressupõe que ela não tinha 15 anos. Tinha menos, uma menina, uma garota. E ela fala para a esposa dele que a profeta Israel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, a profeta Israel. Uma menina evangelizando. Uma menina pregando do Todo-Poderoso. E ele foi. E chegou lá, nós conhecemos essa história. Ele ficou muito chateado, porque o profeta mandou ele tomar banho. Não foram as águas lá do rio que tirou a lepra, foi a obediência dele, porque ele questionou a ordem profética. Eu falo muito em profecia das entrelinhas quando eu estou conversando com as pessoas. Elas não entendem. Mas eu lancei a semente, uma hora vai brotar. E quando ele, depois de muito questionamento, porque ele era muito altivo, dentro da armadura de herói de guerra, resolve tirar a armadura para expor a sua lepra. Diga lepra, doença da carne, pecado da carne. Era o que ele tinha. E então quando ele decide obedecer, vai lá, toma um banho, é curado, ele volta. Porque essas pessoas, elas entendem o mundo espiritual, e ele não volta de mãos vazias. E então diz o versículo 15, voltou ao homem de Deus. Ele toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Tudo o que acontece, querido, um milagre, uma vitória, uma bênção, tudo é para que se conheça que há Deus na nossa vida. E ele diz: agora te peço, aceites o presente do teu servo. No verso 16, porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Nem tudo que é oferecido é bênção. Nem tudo que chega na sua vida é porque é bênção. E nem tudo que vem com presentes é porque é bênção. Nem todos os presentes são bênção. Tem presente que você é de grego.
Tem presente que é de grego. O profeta operou em nome de Deus um milagre na vida daquele homem. Liberou uma palavra e ele foi. E porque ele resolveu obedecer, ele foi curado da lepra. Trouxe presente, porque eles sabem que tem que ter essa troca. Porém, os presentes eram da onde? Da Babilônia. Quando a gente se relaciona com a pessoa, nós nos relacionamos com o Deus dela. Por isso que o Senhor disse que não pode ter julgo desigual. Não pode haver julgo desigual. O profeta não aceita aquilo, porque era fruto da Babilônia. Geazi, um moço desavisado, de olho grande nas coisas, disse: bom, já que o profeta não quer, eu vou pegar para mim. Não quis. Você vai ficar pegando que o outro já rejeitou, querido? Um pouquinho indeciso, né? Como diz o meu marido, eu nunca... Deixa para lá. Verso 26, volta para a palavra. Porém, ele lhe disse, porventura, aqui já é quando Geazi já recebeu o presente, está de boa, e o profeta repreende ele. Porventura não foi contigo o espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era esta ocasião para tomares, olha o presente, e ele não pegou tudo. Prata, vestes, olivais e vinhas, terras, ovelhas e bois, servos e servas. Veja que era muita coisa que esse homem trouxe para o profeta, para acabar com o ministério do profeta. Isso daí era para quê? Para destruir o ministério do profeta. Sabe por quê? Porque tinha uma herança nisso. Verso 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e aqui é que é o triste, e a tua descendência para sempre. É triste, amado, que a nossa família não conheceu Deus, não honrou a Deus, não respeitou a Deus, não serviu, e nós recebemos isso de herança. Por isso nosso coração é endurecido. Por isso nós queremos fazer a nossa vontade. Porque aquilo que eles receberam, eles deixaram para nós como herança. E eu digo a você, que nasceu de novo, teve a oportunidade de nascer de novo. Para de estar pecando. Para de estar pegando coisa da Babilônia e levando para dentro da tua casa. Para de estar pegando os trastes do mundo e levando para dentro da tua casa, porque é isso que vai ficar para os filhos. A lepra de Naamã estava contido naqueles presentes que não eram poucos. Quando nós olhamos, Daniel teve uma vida de jejum para não se contaminar com a lepra da Babilônia que estava naquele povo. Uma vida inteira de jejum. Tem gente que quando a Babilônia convida, ele vai correndo. Corre para a Babilônia. Existem coisas que você não pode receber na sua vida. Existem pessoas que você não pode receber na sua vida. Existem caminhos que você não pode trilhar na sua vida. Ah, pastora, mas não é ruim. Por isso Deus disse, está aqui, tem vida, tem morte, tem bênção, tem maldição, escolha. Faça o que você quiser, você é livre. Eu te amo o suficiente para te deixar livre. E sinto muito se você escolher a maldição. Então eu te dou uma dica, escolhe a vida, escolhe a bênção. Em Êxodo 23, verso 11, parte B, ele diz: ninguém apareça de mãos vazias perante mim.
Então o Senhor estava dizendo na orientação das festas bíblicas, Ele disse: não compareça de mãos vazias perante mim. Por quê? Porque ninguém vai para outro nível sem semear. Ninguém vai. Para semear, para ir para outro nível, tem que semear. E até para quebrar maldições também. Decretos do diabo também. Por isso que eu disse para você, tem coisas que não vai resolver com oração. É na oração e a ação. Tem coisas, querido, que você precisa fazer um voto. Tem coisas que você precisa se movimentar. Quando a gente for falar em voto, a gente aprofunda mais. Eu quero só ler esses textos aqui para a gente encerrar, porque quando Nabal mandou dizer para o rei Davi que ele não ia atender o pedido do rei, veio um decreto. Davi disse: eu vou matar todo mundo. Eu vou destruir todo mundo do sexo masculino, não vai ficar um. E então a sábia, já estudamos aqui com as mulheres, Abigail, tomou uma atitude. E ela chega aqui, em 1 Samuel 25, vamos ler esses 2 versículos e encerrar, que diz: vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Se lançou aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. E então ela diz: olha, o meu marido, ele está cumprindo o destino dele. O nome dele é Nabal, filho de Belial, que é o significado, e é isso que ele é. Sinto muito que ele está vivendo o destino dele, mas eu estou aqui te implorando. E então ela profetiza sobre a vida dele: não derrama sangue inocente, isso vai custar o teu trono. Tu não vai para o trono se tu derramaste sangue inocente, porque ali não eram as batalhas do Senhor, eram as batalhas de Davi, né, nesse momento. E depois de toda a instrução que ela dá para ele, profetiza na vida dele. O verso 27, ela diz: este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Abigail vai e dá honra, porque ele foi desonrado, e dá a sua oferta. A obediência à palavra abre portas espirituais que materializa a bênção na nossa vida. Que o Espírito de Deus tenha ministrado no teu coração, ao ponto dessa fortaleza tenha se quebrado, para você se mover com o que você tem para sair definitivamente da escassez. Oferta com honra, e o Senhor muda a sorte. Assim seja, e assim diz o Senhor. Glórias a Deus.